dizendo, porque sempre foi do céu para a terra, irmãos, nunca foi da terra para o céu. O amor que nós dizemos que temos a Deus é uma resposta que nós damos a um amor que Ele deu a nós, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Não tem uma condição, Ele não colocou uma condição para nos amar. Ele simplesmente decidiu nos amar e pronto. E isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. É isso que muitas vezes existe uma batalha na nossa mente para aceitar. Porque muitas vezes, para aceitarmos alguma coisa, ou para recebermos alguma coisa, a nossa mente foi adestrada de forma errada, dizendo que eu preciso fazer, porque se eu fizer, então eu tenho direito de receber. Então você trabalha o mês todo, você recebe, por quê? Porque no final do mês, porque no mês todo você trabalhou. Então isso te dá uma segurança para dizer, eu tenho direitos. Mas quando você chega diante de Deus, Ele nos amou independente do que nós éramos, independente do que nós fizermos. E ainda assim, nós temos direito. Ainda que você errou assim que eu errei, ainda que eu falhei, durante o dia todo, durante a semana toda, se você tiver coragem de orar e clamar, ainda assim Ele te ouve. Entenda isso. O problema maior, irmãos, é que nós vivemos uma batalha tão grande na mente, é que nós temos dificuldade de orar, porque no momento em que, quando a gente se dispõe a orar, ou a gente está pedindo perdão, ou está clamando misericórdia. Mas quando a gente decide pedir alguma coisa para Deus, ainda assim o diabo vem na nossa mente de uma forma muito forte, nos bombardear, dizendo, você crê mesmo que Deus vai te ouvir? Você crê mesmo que Deus pode fazer? Quem você pensa que é? E quer ouvir uma coisa? É nesse momento que o diabo rouba de nós aquilo que Deus tem, porque se você não sabe quem você é, você nunca vai receber o que Deus tem para você. Eu estou tentando criar um pano de fundo aqui para entrar na mensagem de domingo, que eu quero dar continuidade sobre isso, porque eu falei sobre fé no domingo aqui, e eu iniciei no texto de Hebreus 11, no capítulo 1, dizendo, o que é fé? E é muito difícil traduzir fé falando. Até o batismo, que é bíblico, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, é bíblico, sim ou não? Mas por que Deus estabeleceu o batismo nas águas? O que tem a ver as águas com o Espírito? Por quê? Porque fé você não vê, fé é comportamento. Então o batismo nas águas é uma forma visível que Deus encontrou para mostrar para o mundo físico aquilo que é espiritual. Então porque eu criei, eu aceitei, a minha forma de expressar agora é trazendo para o físico, porque sempre foi e sempre será do invisível para o visível, é sempre do céu para a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, é sempre do céu para a terra. O visível foi feito a partir do invisível. Então, o que é fé? O que é fé? E fé é um negócio complicado traduzir. E eu disse aqui no domingo, quando você lê Hebreus 11, falando dos heróis da fé, que aqueles homens, eles agradaram a Deus não pela sua performance, eles agradaram a Deus não por tudo que eles fizeram. Se é que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, entenda isso, querido. O Deus que disse haja luz e houve luz, você acha que Ele precisa da gente para alguma coisa?
um Deus que disse e as coisas se manifestou. Deus não precisa de nós, Deus decidiu que nós fôssemos cooperador de algo grandioso. Deus decidiu nos colocar, fazer coparticipante de algo perfeito, de algo maravilhoso. Então, o que esses homens fizeram agradou a Deus, não pela performance, mas porque em algum momento, quando Deus falou com eles, em algum momento, quando Deus chamou eles para a responsabilidade, eles acreditaram no que Deus disse que faria com eles. Aqui está o grande segredo para você se tornar aquilo que Deus diz que você é. O grande segredo está: se Deus disse que eu posso, eu posso. Se Deus disse que eu sou, eu sou. Então, como que eu manifesto a fé? Eu manifesto a fé acreditando naquilo que Deus disse que eu sou. Porque entenda uma coisa: ainda que na caminhada eu estou num processo, o meu espírito foi salvo, a minha alma está sendo transformada, mas o final para Deus já é algo resolvido. Por isso que Deus, Ele nos chama, e a única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós tenhamos coragem de acreditar no que Ele falou. O problema é que muitos de nós não acreditamos naquilo que Deus falou, não levamos até o final aquilo que Ele disse, né? E eu disse aqui que uma fé positiva, ela atrai a Deus, mas uma fé negativa atrai o diabo. Entenda uma coisa: tem pensamentos que você tem que honra a Deus, mas tem pensamentos que você tem que você honra o diabo. Então, é manter-se um pensamento positivo, é uma fé positiva, é uma fé construtiva que o Senhor espera que nós tenhamos, e é nesse campo que nós queremos continuar trabalhando. Falei sobre Abraão, né? Um homem que, por causa de muitos sinais que o Senhor foi trabalhando com ele. É interessante que depois de domingo na administração, muitas pessoas vieram falar comigo, ou me chamou pelo WhatsApp falando: pastor, eu comecei a prestar mais atenção nos sinais. Como Deus trabalha através de sinais? Como que Deus se move através de sinais? Porque as placas são sinalizadores para que a gente possa chegar no lugar de destino. Então Deus, Ele trabalha com sinais para que a gente possa ter a sensibilidade daquilo que Deus está mostrando, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E isso é fundamental, né? Isso é muito importante. E o último texto que eu li foi Tiago 4:7. Então, a partir daqui que eu quero continuar a mensagem de domingo, né? Eu li rapidamente Tiago 4:7. É um texto bem conhecido, mas de uma profundidade muito grande. Então nós vamos ler, nós vamos ouvir primeiro um louvor. Dá para cantar um louvor, Gleb? Se eu não cantar, eu canto, hein? Melhor você, né? Você viu o que ele falou? Pode deixar, pastor. Não sei porquê, mas tudo bem, né? Que ajuda aí, Gleb. Então eu quero te convidar a entrar comigo nesse lugar, querido, e deixar o Senhor ministrar o teu coração na escola da fé. Xarabassoriandaralabas, xerecantarabasoriandere barababa ieralabasso. Chorocotoroyo torobalaba ieralabasoriandere balabas. Xaralalabasso. Vem derrama tua glória, queremos ver tua face. Vem derrama
Isso. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, Não, Senhor. gastarei minha vida aos teus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, Isso. deixa queimar, deixa queimar. Traz o teu pensamento junto agora, querido. Eu não sei como você chegou aqui. Deixa queimar. Eu não sei quais seriam as dúvidas ou as dificuldades do teu coração. Mas a palavra nos ensina em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer trocar o fardo de algumas pessoas nesta noite. Deus quer transformar esse fardo hoje. Deus quer arrancar de você essa angústia, essa tristeza. Talvez a tua alma está querendo chorar. Talvez a tua alma está dizendo: até quando eu vou ficar com essa situação? Graças a Deus você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. É Deus quem vai nos aliviar. É Deus quem vai nos transformar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor. Nós estamos na escola da fé. Nós vamos aprender do Senhor. Nós vamos aprender com o Senhor. Nós vamos aprender com alguém que pode, porque se Ele não fizer, ninguém mais pode, querido. Mas Ele pode. E Ele não só pode, mas Ele quer. Ele não só pode, mas Ele vai fazer. Ele não só pode, mas Ele está disposto. Vinde, aprendei de mim, que sou humilde, sou manso de coração. Meu Deus, essa é a vontade do Senhor. Encontrarei descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Oh Espírito Santo, que todo cansaço saia agora. Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade para operar nas nossas vidas. Senhor, essa pessoa que está me assistindo pela internet, seja tocado pelas tuas mãos poderosas agora. Senhor, essas pessoas que vão me assistir, quem sabe amanhã, sinta, Senhor, o toque das tuas mãos, Senhor. As pessoas que ouvirão essa mensagem, sejam impactadas pelo poder da tua glória. Pelo poder da tua glória. Pelo poder da tua glória, Senhor, assim como aquela mulher que de alguma forma, que muitos ainda não entendeu, tocou nas suas vestes e o Senhor disse: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Nós queremos tocar, Senhor, para que essa virtude saia, para que esse poder saia, e não seja simplesmente para nós, mas para todos aqueles que estão em volta de nós. Que esse poder, Senhor, possa se manifestar, alcançando essa cidade de São José do Rio Preto, e por que não dizer o estado de São Paulo, e por que não dizer que essa virtude venha alcançar as nações. Meu Deus, há alguma coisa demasiadamente difícil para ti, Senhor. Nós sabemos que não. Então eu declaro em nome de Jesus que toda ação de doença seja agora neutralizada em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo câncer, eu amaldiçoo toda dor. Nós não te reconhecemos nesse lugar, você é ilegal nesse lugar, mal. Nós te repreendemos, nós não te aceitamos, nós dizemos:
bata em retirada desse lugar, porque o sangue de Jesus já foi derramado, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso à presença dEle. Começa a se sentir amado, querido. Começa a se sentir amado. Começa a sentir o abraço do Pai. Pelo amor de Jesus Cristo, entre nesse lugar por fé. É por fé. O que é fé? Fé é uma resposta, é um comportamento. Talvez a minha fé é uma resposta diferente da tua. Talvez a tua fé seja diferente como resposta daquele que está do lado de você, porque a fé não tem um formato específico. A fé simplesmente se manifesta. Ela simplesmente se manifesta. Ela simplesmente se manifesta. Uns choram, outros gritam, outros gemem, outros pulam, mas é a tua forma de expressar: Deus, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, e nada vai me tirar desse lugar chamado feito, Deus. Isso, querido, isso. E eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada, querido, nada além do sangue. Amém. Ai, querido, como é bom. Pode acender, César. Quando você dá uma chapadinha assim, é bom, né? Quando você sente que Ele vem e Ele começa a te mexer por dentro, sabe? Pode acender as outras luzes lateral. Quando você vai entendendo isso, você vai gerando esse ambiente. Você vai se movendo por esse ambiente. Você vai se movendo. Ainda que eu tenha consciência que não é que Ele vem, é que Ele está. Mas é bom dizer: Senhor, vem. Porque quando você fala vem, ainda que Ele está, Ele se manifesta. E é bom você gerar esse ambiente. É bom. É bom, cada um sabe a sua forma de gerar um ambiente de intimidade, querido. Isso é importante. E quando você vai para o texto aqui de Tiago 4,7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Como muitas vezes nós temos dificuldade de entender essa verdade, como nós temos dificuldade de muitas vezes sujeitar o Senhor. Querido, sujeitai-vos, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Entenda uma coisa: para que você tenha autoridade para colocar o diabo para correr, a primeira coisa que precisa acontecer é você saber quem você é em Deus. Tem uma passagem da Bíblia que alguns jovens, alguns homens olharam para a manifestação de Paulo, e Paulo fluindo nos dons, debaixo do poder e da graça do Senhor, e eles decidiram então sair expulsando os demônios no nome do Deus que Paulo pregava. E sabe o que aconteceu? Um fiasco. A Bíblia diz que eles apanharam, a Bíblia diz que eles foram envergonhados, a Bíblia diz que eles não tiveram resultado. Entenda uma coisa: eles usaram o mesmo Deus de Paulo, só que eles não sabiam quem eles eram em Deus. Entenda uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo, a questão não é simplesmente você falar o nome de Jesus, é você entender quem Jesus te tornou nele. Isso é questão de entendimento. Eu preciso entender em quem eu me tornei. Eu disse aqui num desses cultos
que a religiosidade, a religião, ela nos ensinou muito sobre o que não devemos fazer. E você pergunta para as pessoas, elas estão afiadas o que não pode. Só que elas não sabem lidar com aquilo que pode. O que eu posso fazer? Os jovens, foi colocado para ele um monte de regra, não pode, não pode, não pode. Foi colocado um monte de regra para os casais, não pode, não pode, não pode. Tá, beleza, eu entendi o que não pode, mas a parte que eu posso, o que eu posso? O que eu posso? A partir daquilo que eu me tornei, o que eu posso ser? O que eu posso fazer? Aonde eu posso caminhar? No que eu posso me manifestar? É nesse lugar. Então, para que você tenha autoridade sobre as hostes espirituais da maldade, você precisa ter consciência de quem Deus te tornou. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Ele quer que nós tenhamos consciência de quem Ele nos tornou. E isso fala de identidade. Ninguém tem autoridade sem saber essa verdade. O cara pode ser o filho de um grande rei, mas se ele foi criado separado desse rei, ele nunca vai manifestar autoridade se ele não tiver consciência que o pai dele tem toda a autoridade. Por isso que Jesus, consciente da sua identidade, ele manifestava. Ainda que ele disse para aqueles homens lá: o meu reino não é daqui, porque se eu chamasse, ou se eu clamasse pelo meu pai, ele enviaria uma legião de anjos para me defender. Isso eu só tenho autoridade porque meu pai deu, mas se eu quiser, eu tenho autoridade nesse lugar. É consciência de autoridade. Nós precisamos ter essa consciência de identidade. No que eu me tornei, no que o Senhor me tornou. Ninguém se sujeita a Deus sem conhecer Deus. Ninguém se rende à vontade de Deus sem aprender a confiar no amor de Deus. Ninguém. Entenda isso, ninguém se rende à vontade de Deus sem aprender a confiar nele. Uma das coisas para que você comece a buscar lugares mais altos, para que você possa viver nesse ambiente onde Deus quer nos levar, é primeiro você ter uma experiência com Ele. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Qualquer ser humano que conseguiu receber de Deus uma cura, isso mostra que qualquer outro ser humano também pode. Se qualquer pessoa desse mundo conseguiu ter uma visão acerca de quem Deus é, isso significa que qualquer outro ser humano pode. Eu estou tentando te levar num lugar, irmãos. Está captando, Bill? Eu estou tentando te levar num lugar para que a tua vida seja transformada. Entenda, tudo que Deus um dia fez na vida de alguém, Ele não se limitou mais a não fazer. Muito pelo contrário. Por que Ele deixou a Bíblia e deixou as experiências? É como se Ele estivesse dizendo assim, ó, tá vendo isso? Eu fiz. Se você entender quem eu sou, eu posso fazer. Está captando, Danilo? Se uma alma recebeu, qualquer outra alma pode receber. Se um ser humano fez, qualquer outro ser humano pode.
Só que entenda uma coisa, presta atenção no que onde eu quero levar você. Você nunca vai chegar numa experiência grande em Deus sem antes ter tido uma intimidade de um relacionamento, ainda que seja de uma pequena experiência. Eu falava isso com o Bill hoje de manhã. Nós estávamos aqui à tarde aqui na igreja conversando um pouco, e nós estávamos falando de alguns homens, heróis da fé, alguns homens contemporâneos, e aí nós citamos o nome de um pastor que eu conheço inclusive, né? E eu disse assim: Bill, esse pastor, ele não tem mais uma mensagem, ele se tornou uma mensagem. Entende isso? É um Eliseu da vida, que quando ele vai passando, as pessoas olham e falam assim: oh, ali vai, hein? Ali tem, hein? Ali vai um santo homem. Entende? Não é que Eliseu tinha uma mensagem, Eliseu se tornou. Isso é questão de identidade, isso é questão de consciência. Irmãos, mas foi para eles. Não, é para todos quanto entende aquilo pela qual Jesus pagou. Jesus pagou o preço para me tornar aquilo que Ele diz que eu sou. Eu sei que é difícil a gente ter um comportamento desse, mas é nesse lugar que Ele quer nos levar. Enquanto você não tiver algumas pequenas experiências, nem que for de você orar e sentir que Deus curou você de uma dor de cabeça. Uau, irmão, coisa boa. A primeira vez que eu orei, Jesus me curou de uma dor de cabeça. Eu falei: uau, isso funciona. Isso funciona. Entende isso? Isso vai crescendo dentro de você, isso vai fortalecendo dentro de você, porque aí você começa a dizer: uau, se Ele curou uma dor de cabeça, Ele pode qualquer coisa. Eu tive muitas experiências com Deus, de muitas curas. Deus já me curou de problema no ouvido, já contei isso aqui. E tantos outros milagres que Deus me deu. Então você começa a ter algumas experiências com Deus, seja no teu secreto, seja numa oração, dele vir e você sentir que Ele veio, Ele sentou do teu lado, e aquilo começou a te constranger, porque quando Ele vem, a presença dEle nos constrange. E isso vai gerando em nós: uau, bom, se Ele veio uma vez, Ele pode vir outra. Se Ele fez hoje, Ele pode fazer amanhã. É ter experiências. Eu me lembro, quando no início do meu ministério, parece que foi um selo que Deus disse: filho, eu estou com você, eu não te abandono. Assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Eu sempre conto isso e falei para o Bill hoje. O dia que eu orei com o aleijado, o cara levantou e saiu andando. Eu falei: meu Deus, o cara andou e quase que eu fiquei paralítico, cara, de assustado. Como que pode? E Deus falou para mim: você não pediu para mim curar? Eu curei. Entenda uma coisa, isso vai fortalecendo a tua fé, isso vai construindo dentro de você verdades. São experiências que Deus vai te dando, para que você possa subir em lugares mais altos, porque o mesmo Deus que fez ontem, Ele continua fazendo. Mas são experiências, e muitas vezes eu não recebo, porque eu não busco uma experiência. Aí cai muito naquilo que eu tenho falado aqui. Aí eu fico com uma fé na fé do outro, eu fico com uma fé na fé do Bill, eu fico com uma fé na fé do pastor, porque se o pastor orar, Deus vai fazer. Para de ter a fé na fé do outro e começa a exercitar a tua fé. Começa a entrar para o teu quarto, começa a entrar para onde você quiser, mas começa a buscar relacionamento com Ele. Ninguém começa grande, irmãos. Ninguém começa grande. Mas você vai ter que dar o primeiro passo.
Você vai ter que ter coragem. O Ricardo deu uma palavra aqui domingo fantástica, porque que para muitos é sacrifício, para outros é amor. Nossa, mas agora eu vou ter que ficar lendo a Bíblia? Não! Mas do que você quer desfrutar dele? Que tipo de intimidade você quer com ele? Que tipo de busca você quer ter de ouvir ele falar coisas para você? Ai, cara, como é bom quando ele fala algumas coisas. Eu já tive tantas experiências com Deus, dele falar coisas para mim, dele falar no ouvido. Irmão, é uma voz. Não existe nada igual. Dele falar. E eu saber que é ele que está falando. Entende isso ou não? Mas não é do dia para a noite. Que talvez para você ainda é sacrifício, para alguns se tornou amor. Abrão, sobe a montanha. Sobe a montanha, Abrão. Sacrifica Isaac para mim, vai. Ainda que Abraão se entristeceu, porque você não vê. Pastor, por que o senhor sabe que Abraão se entristeceu? Porque você não vê Abraão falando muito. E quando você vê uma pessoa triste, você sabe que ela se cala, sim ou não? Mas mesmo calado, ele confiava em Deus. E quando ele chegou no pé da montanha Moriá, ele disse para os servos: fica aí, eu e o menino vamos subir para adorar e voltaremos. O verbo era no plural. O que para muitos subir, o que para muitos entrar no quarto, o que para muitos ler a Bíblia é sacrifício, para outros se torna rendição. Pastor, Deus obriga? Não. É nesse lugar, é entender a sua identidade. Porque para você fluir em autoridade, querido, você vai ter que entender qual é a sua identidade. Ninguém flui em autoridade sem saber a identidade. Ninguém flui. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. É nesse lugar que o Senhor quer que a gente venha aprender com Ele. Porque quando você tem consciência da sua identidade, aí sim você tem condição de colocar o diabo para correr. Fora isso, não tem jeito. Isso é tão nítido, irmão, que a falta de consciência de identidade faz um monte de crente ter medo do diabo. Você acredita que tem crente que tem medo do diabo ainda? Se apareceu um aqui agora, como é que nós faz? Irmão, foi um tempinho já, eu fui orar num lugar, ligaram para mim e falou: pastor, tem uma mulher quebrando tudo aqui. Já chamaram o padre, já chamaram não sei quem, e a mulher não para de quebrar tudo aqui. Eu falei: mas já chamaram Jesus? O senhor pode vir aqui? Eu falei: posso. Irmão, olha que eu pisei na porta, eu não tinha entrado ainda, o capeta gritou lá de dentro: eu não gosto de você. Eu falei: a recíproca é verdadeira. Eu ia ficar preocupado se ele falasse: e aí, amigo?
É nóis, hein? Entende isso? Você precisa saber quem o Senhor te tornou. Nós precisamos ter essa consciência. Confiar no amor de Deus é crer que Jesus já fez tudo por nós. Confiar no amor de Deus é crer que Jesus já derrotou o diabo. Confiar no amor de Deus é crer que o Senhor não perde o controle de nada. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nos foi ensinado algumas coisas que nós julgamos ser muito importante, por causa da religiosidade, mas que não é tão importante assim. Então eu vou traduzir isso de uma forma mais clara para você entender. Muitas vezes nós estamos paralisados naquilo que não deve e não nos abrimos para aquilo que tem que ser. Porque foi nos ensinado, não pode, não pode, não pode, não faz, não fiz, não sei o quê. Então a gente fica paralisado nesse lugar e não se abre. E eu não estou aqui dizendo para se abrir para viver uma vida no erro, por favor. Eu não estou falando de viver uma vida de libertinagem, para com isso. Hoje eu recebi um WhatsApp de uma pessoa pública da cidade aí, que eu mostrei para o Bill. Falei, Bill, olha isso daqui. A pessoa está confundindo graça com libertinagem. A pessoa está confundindo graça com uma vida fora da presença de Deus. Agora, eu preciso entender que às vezes eu fico paralisado, preso, julgando que isso é tão importante, não, mas isso, preso em dogmas e não sei o quê. Até hoje tem um monte de denominações. Se o pastor não tiver de gravata, não tem unção. Não é nem por maldade, porque foi ensinado para o cara que sem gravata o capeta não sai. Então ele põe a gravata e eu já vi pastor quase ser enforcado com a gravata, irmão. O bicho grudou. É sério, irmãos. É sério. Uma vez eu vi o cramunhão grudou nele aqui. Acorde, obreiro! Quase que a gravata mata o coitado do pastor. Acho que foi por isso que arrancaram as gravatas. Agora que eu estou pensando, né? Mas enfim, às vezes a gente fica preso e não se abre para o novo. Presta atenção, até Deus se atualizou, porque Ele diz que existe uma superior aliança. Se existe uma superior, é porque a outra ficou o quê? Obsoleta, ultrapassada. Isso não significa que você vai mudar o conteúdo, mudar os valores. Querido, você pode mudar aqui fora, o conteúdo tem que ser o mesmo. Mas quando você tem consciência de identidade, você entra em qualquer lugar e nada muda aquilo que você é. Porque Jesus sabia entrar na casa de um publicano, Ele sabia entrar em qualquer lugar, e aquilo não contaminava Ele, porque Ele tinha consciência de identidade. Aí tem um lugar da Bíblia que tinha um endemoniado lá em Gadara, que as pessoas cortavam volta, porque aquele homem se tornou agressivo. E Jesus falou, é naquele lugar que nós precisamos passar. Entende isso ou não? Quando você tem consciência de identidade, irmãos, você entra em qualquer lugar. Hoje eu não tenho problema nenhum de entrar em qualquer lugar para manifestar o reino lá.
Porque a Bíblia diz que eu sou luz em meio o quê? Às trevas. É questão de identidade, é questão de consciência, é questão de me tornar aquilo pela qual Jesus pagou. E é nesse lugar que eu vou me mover, é nesse lugar que o Senhor vai me usar, porque agora eu tenho consciência. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agrada nele. Então, a Bíblia diz que quem vai viver da fé é aquele que entendeu a sua identidade. Por quê? Porque eu sou justo por mim mesmo? Não. Eu preciso entender que eu me tornei aquilo que Jesus diz que eu sou. E Jesus diz que eu sou justo. E se eu sou justo, agora eu tenho condição de viver como? Pela fé. Sabe por que muitas pessoas não conseguem entrar nesse lugar e viver pela fé? Porque nem ele acredita que ele é justo. Porque só o justo tem coragem de orar e dizer: Senhor, graças te dou, porque eu sei que o Senhor vai prover tudo na minha vida. Porque se eu não tenho consciência dessa justiça, o diabo bombardeia a minha mente dizendo que eu sou o quê? Um pecador. E se eu sou um pecador, o diabo bombardeia a tua mente dizendo: você vai orar? Deus não te ouve. E aí você fala assim: é verdade, eu sou um pecador, por que eu vou orar? Porque Deus não ouve pecador. E o diabo consegue te prender numa mentalidade que você é indigno. Porque só vai viver da fé aquele que entendeu que é o quê? Justo. É doido ou não é? Sim ou não? Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada nele. E como eu tenho dito aqui muitas vezes, essa fé é traduzida de forma errada. Usamos a fé, olha só, presta atenção nisso, que isso daqui você devia gravar, ou pelo menos escrever. Usamos a fé com a perspectiva de receber coisas. E eu não estou dizendo que você não pode usar a fé para receber. Você pode usar a fé para receber, mas o fundamento da fé não é para receber. O fundamento da fé é para você se tornar. Pegou, Bill? Só que isso não é nos ensinado. O que é nos ensinado? Olha, usa sua fé a teu favor, porque se você tiver fé, você vai receber, você vai ganhar um carro, você vai ter uma casa, você vai ter isso. E eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu não estou dizendo que a fé não é para curar pessoas, eu não estou dizendo que a fé não é para receber coisas. Mas o princípio, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Não tem uma passagem da Bíblia que a fé é usada para isso. Não tem nenhuma. A passagem da Bíblia aonde Deus fala para você exercitar fé é para você se tornar. Quando Deus me disse isso nessa tarde, eu falei: uau! Porque entenda uma coisa, se você entender a fé para se tornar as demais coisas. Então veja bem, o que acontece? Isso é a escola da fé, tá, irmãos? Isso é a escola da fé. Então o que acontece? Então foi nos ensinado um monte de coisa, e a gente fica preso nesses lugares aonde foi nos ensinado, julgando ser tão importante,
não nos abrindo para o novo, automaticamente não desfrutamos de coisas novas, aí ficamos usando a nossa fé de uma forma limitada, de uma forma fragmentada. Nossa, uau! Obrigado, Espírito Santo. Rapaz, você acha que lá no sítio eu imaginava um dia usar essa palavra fragmentada? Meu Deus, esse Deus é lindo. Usamos a nossa fé de uma forma limitada, porque foi nos ensinado isso. Faça uma campanha de 7 semanas, e as muralhas, tem gente até hoje fazendo campanha para a muralha cair, irmão. Tem ou não tem? Irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Tem um monte de gente ainda, 7 semanas da porta aberta. Você fala, meu Deus, meu Deus. Irmãos, nós estamos falando da igreja de Jesus. Isso é assustador. Então, foi nos ensinado uma fé só para receber. A Bíblia é enfática em dizer que é nosso por direito, irmãos. Quando você lê Gálatas 4 é assustador, é escandaloso, porque ele fala assim: e vós sendo herdeiro de tudo. Meu Deus! Vós sendo herdeiro de tudo, para que eu vou fazer uma campanha para receber algo que é meu? Então, está na hora de nós mudarmos o nosso foco, de usar a nossa fé para nos tornar. Aí lembra que eu falei aqui, que nós estávamos conversando de um pregador famoso aí que está rodando, e o cara tem uma graça de Deus, irmãos. Eu sei todas as mensagens que ele vai pregar, ele só prega a mesma coisa. No final, cara, quebra tudo. São pessoas que não têm uma mensagem. Catherine Kuhlman, ela não tinha uma mensagem, ela era uma mensagem. A história conta que quando essa mulher chegava no ginásio, as coisas mudavam. Os milagres aconteciam só dela estar chegando no lugar. Presta atenção. Quando você tem consciência de quem você é, quando você lê Atos 3, e Pedro e João subindo a Porta Formosa, ele encontra um aleijado ali de muitos anos. Você não vê Pedro fazendo apelo, você não vê Pedro fazendo nada. Pedro simplesmente disse: levanta e anda. Não, irmão, fala sério. Tem hora que eu entro em crise. Pedro tinha tanta consciência do Cristo que habitava dentro dele, que agora ele não tinha mais uma mensagem, ele se tornou uma mensagem, ao ponto dele ter tanta confiança de dizer: levanta e anda. Sabe por quê?
Porque ele viu Jesus fazer isso. Nós precisamos nos abrir para o novo, usar a fé com a perspectiva da forma correta. O fundamento da fé é muito mais para nos tornar o que Deus disse que eu sou. A fé é muito mais para doar do que para receber, porque só doa quem entende a sua identidade. Presta atenção. A pastora disse algo outro dia aqui, que a princípio é difícil de entender, e às vezes soa meio como heresia. E ela disse assim: você só dá aquilo que não é teu. Como assim? Como que eu vou dar aquilo que não é meu? Porque se aquilo for teu, é porque não está sobrando. E quando você tem consciência de identidade, você tem consciência que você é pleno. E se você é pleno, você não tem falta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Jesus chegava onde ele chegava, e ele era tão pleno, que ele podia dar. Aí você entende o texto que a pastora leu de Coríntios: tendo tudo e não possuindo nada. Porque tudo é de quem? E às vezes a gente se enreda, irmãos, num pensamento medíocre, desgraçado, dizendo: isso é meu. E Jesus disse: louco, ainda hoje você vai ter que bater um papinho comigo aqui em cima. E o que você vai trazer? Então a fé, ela é muito mais doadora, ela é muito mais para me tornar do que para receber. E ainda que você deve usar a sua fé para receber, eu não estou dizendo o contrário, por favor, porque a fé funciona, sim ou não? Só que foi nos passado metade da verdade. É igual quando fala da cruz. Domingo agora é Santa Ceia, nós vamos falar sobre isso. Então foi pregado que Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. É verdade, mas isso é metade da verdade. E a parte que ele ressuscitou? E quando ele ressuscitou, o que ele me tornou? Porque se eu pregar só que ele ressuscitou, ele é só mais um homem, ou só mais uma pessoa que passou pela terra, que ele morreu, perdão. Paulo falou isso. Se nós cremos nisso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a nossa mensagem é o quê? Mentirosa. Só que entenda uma coisa, irmãos. Para chegar nesse lugar onde nós estamos ministrando nessa noite, para chegar nesse lugar onde o Senhor quer nos levar, e eu sei que Ele quer nos levar, eu sei que nem todos vão conseguir chegar lá, mas uma boa parte vai chegar, eu creio em nome de Jesus. Eu estou diante de um grupo que vai chegar nesse lugar em nome de Jesus. Para nos tornar consciente daquilo que Ele disse que eu sou. Eu sei que é normal no início, quando Deus diz que você é, e você fazer igual Moisés, bater a perninha, ficar nervosinho. Como que vai ser? Eu não sei como que vai ser, mas se Ele falou que vai ser, vai ser. Então a fé, ela é muito mais para doar do que para receber. Porque se eu não entender essa verdade, o meu cotidiano vai falar muito mais alto que a verdade que Deus tem
para a minha vida. Deixa eu traduzir isso para você. Se eu não entender aquilo que Deus quer me tornar, naquilo que Ele diz que eu sou, mas que eu estou me tornando, os afazeres do cotidiano, sabe a Marta, a irmã da Maria? Sabe a correria do cotidiano? Levanta, busca, estica, puxa, faz, lava, esfrega. O cotidiano vai nos tirando. E aí a gente sempre fala: pastor, eu estou tão cansado. Aí a música que o Ricardo cantou da Ludmilla, não vou arriscar cantar não. Me sinto tão cansado, tenho trabalhado tanto. Então eu entro nesse cotidiano, e eu tenho fé para trabalhar, eu tenho fé para conquistar, eu tenho fé para ter uma família, eu tenho fé para tudo isso. E eu estou dizendo que isso é errado? Não. Mas eu tenho fé para isso tudo. Só que esse cotidiano me toma, e eu não tenho fé para me retirar, eu não tenho fé para entrar para o quarto, eu não tenho fé para me relacionar, eu não tenho fé para dizer: Deus, eu estou renunciando isso para receber do Senhor a direção e me tornar aquilo que o Senhor diz que eu sou. Olha só, irmãos, um culto como esse, quinta-feira, deu 2 pingos, porque só deu 2 pingos no para-brisa do meu carro. Metade da igreja não veio no culto. E aí, a gente é bom para dar desculpa, porque a gente fala assim: Deus entende. Lógico que Deus entende. Lógico que Deus entende. Sabe quem não entendeu? São as pessoas. Os meninos do louvor, pode vir aqui, não dá mais tempo. Ai, Jesus, eu não cheguei no texto de Tiago que eu ia pregar, irmãos. Não era o Tiago que eu ia pregar? Eu falei que eu ia pregar Tiago 1, não foi? Ah, mas esse restinho de ano é Tiago 1, do 3 ao 8 nós vamos ler. O 4 foi o que nós lemos. Mas ainda temos esse restinho de ano para pregar. Então, irmãos, nós precisamos entender essa verdade, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele diz que nós somos. Sumiu aqui a minha... Então vamos lá. A fé que Deus me deu é para que eu tenha um comportamento de acordo com a vontade dEle. Deixa eu frisar isso novamente. A fé que Deus nos deu é para que a gente tenha um comportamento e não simplesmente receber coisas. Porque entenda isso, irmãos. Deus não vai te abençoar, Ele já nos abençoou. Por isso que levar a fé para o campo do receber é ser redundante. Porque você pode pedir, e Ele diz: clama e eu te darei, bate e vai se abrir. Ele nunca negou e Ele não vai negar. Se vós que sois maus, se o filho pedir um pão, você não vai dar uma cobra. Se pedir isso, você não vai dar uma serpente, uma pedra. Ele vai dar. Mas não é nesse lugar que Deus quer que a gente use todo o potencial que Ele colocou dentro de nós.
E sabe por que Deus acredita em nós, irmão? Porque Ele sabe o que Ele pôs dentro de você. Talvez você não entendeu isso. Sabe por que Ele diz que nós faríamos coisas maiores? Porque Ele sabe o que Ele depositou dentro de você. Só que nós estamos tão presos e limitados em crenças limitantes que foi nos ensinada, que a gente não se abre para o novo de Deus. E ficamos limitados. Então, a fé que Deus nos deu é para que eu tenha um comportamento de acordo com a vontade. Mesmo, presta atenção, mesmo que essa verdade ainda não seja a minha realidade. Porque entenda uma coisa, querido, você pode estar vivendo uma realidade que não é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se abra para o novo de Deus, e Deus vai te levar para esse lugar. Ou melhor, se abra para o novo de Deus. Comece a ter um comportamento de alguém que entendeu o que Deus disse que você é. Tem repleta passagens da Bíblia de homens que a sua realidade era contrária, mas o seu comportamento era de alguém resolvido. E se você consegue se resolver aqui dentro, aqui fora é questão de tempo. Coloque-se de pé. A gente continua isso. Próxima ministração. Oh Espírito Santo, como que eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor não desiste de nós. Como é bom saber que não é a nossa performance que faz o Senhor nos amar. Como é bom saber que não é o que eu faço de certo, o que eu faço de errado, que faz o Senhor nos abençoar. O que faz o Senhor nos amar é porque o Senhor é o verdadeiro amor. E que nós possamos entrar nesse lugar e dar uma resposta a isso, Senhor. Que o nosso comportamento seja um comportamento de alguém que entendeu a identidade, Senhor. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, se sujeitar ao Senhor não é um peso, Pai. Muito pelo contrário. Se sujeitar ao Senhor é entender a sua soberania. E aí nós podemos ficar como aqueles anjos dizendo: Santo, 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 Santo. Meu Deus, meu Deus. Fascinado pela beleza em ti,
diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Fascinado pela beleza em ti, nada a temer. E não há nada mais belo para olhar. E não há nada mais belo para olhar. Sem Deus. E não há nada mais belo para olhar. E não há nada mais belo para olhar. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões. Minha obsessão, você minha obsessão, você minha obsessão, você minha obsessão.